nós, o Ministério do Trabalho e Solidariedade, pedimos a convocação de jornalistas por causa do balanço das nossas atividades. A semana passada foi para nós considerada a Semana do Trabalhador, até porque o dia 1 de maio, que é o Dia do Trabalhador, calhou numa quarta-feira e nós começamos as nossas atividades desde segunda-feira até quinta-feira, da qual começamos dentro do programa que a Direção do Trabalho e Formação Profissional planeou, como é uma direção competente para essas matérias. Começamos com Manhã na TV, um programa que é o programa conhecido do jornalista Abdullahi Tabuasso, mandamos os profissionais da direção do trabalho explicar como é que funciona o procedimento na direção do trabalho relativamente aos trabalhadores quando têm problemas laborais, como é que devem dirigir-se, quais são os passos, quais são as dificuldades, os problemas que encontram. E então o programa teve, como sempre, já é um programa de audiência, mas nós tivemos feedback que devíamos participar mais vezes. Por acaso, no ano passado nós não fizemos assim, o Ministério foi mais passivo, participou nas atividades programadas pelas organizações dos trabalhadores, mas desta vez nós tentamos fazer diferente e, pelos vistos, começou a sortir algum efeito, porque o Ministério tem tido, nos últimos tempos, uma postura mais passiva e não proativa. E então nós demos pontapé de saída da proatividade e, sobretudo, a comunicação social é o meio que o Ministério deve utilizar para fazer chegar as suas mensagens aos trabalhadores e não só, também às entidades patronais, as entidades empregadoras, que são os nossos parceiros. E na terça-feira nós tivemos a Feira do Emprego, que teve uma participação não como gostaríamos, porque nós sabemos que a problemática do emprego e da formação ainda é uma problemática existente no país, mas tivemos uma adesão na volta de 300 de pessoas que participaram, e mesmo as afluências das empresas que nós convidamos não foi tão significativa, mas aquelas que apareceram são as consideradas as maiores empregadoras do país, como é o caso da Agripalma, do Secadu, do Grupo Pestana. Também convidamos a HBD, acreditamos, devido à logística do Príncipe e também a sua representação em Santo Tomé, devido a algum problema, não puderam participar. E os centros de formação profissionais que participaram, a Escola Superior de Turismo, a Escola de Hotelaria, que é o novo projeto do país. Teve a participação também do nosso centro de formação profissional, mas nós gostaríamos que que houvesse uma maior convocação, ou seja, maior adesão, uma maior sensibilização. É verdade que as coisas não foram tão previamente anunciadas, aí temos que corrigir, há coisas que temos que corrigir, e para a próxima Feira do Emprego, que nós já estamos a planificar, que vamos fazer alusivo à Semana da Independência, vamos ter uma Feira do Emprego, e ela será mais elaborada e mais com antecedência, porque muitas pessoas também reclamaram que só souberam ou no próprio dia ou no dia anterior e não se puderam organizar para participar. É bom esses feedbacks, esses retornos da nossa ação. É verdade que também houve constrangimentos financeiros, bem natural, em Santo Tomé é difícil não haver uma atividade sem constrangimentos financeiros. Também houve, mas houve também colaboração de outros ministérios que nos disponibilizaram, por exemplo, tendas, algumas viaturas para alguma mobilidade, e isso também ajudou. E no próprio dia 1 de maio, como já era uma atividade que é tradicionalmente organizada pelas organizações dos trabalhadores, os nossos responsáveis são sempre convidados a discursar, então nós não realizamos, mas sim participamos, e o próprio Ministério organizou um convívio com os seus colaboradores, porque a questão da motivação também se impõe aqui em Santo Tomé e, sobretudo, no nosso Ministério, a questão dos nossos colaboradores estarem motivados para ajudarem outros trabalhadores que nos dirigem a nós também. E na quinta-feira, que foi dia 2, organizamos uma palestra no Centro de Formação Profissional do Brasil, sobretudo para mostrar o procedimento entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público na questão dos trabalhadores, no contencioso laboral.
A palestra foi bastante interessante, aprendeu-se imenso, porque ouviu-se a perspectiva do Ministério Público, quais são as dificuldades e os problemas que eles se encontram, e também o próprio Ministério do Trabalho reclamou que não tem o segmento dos dossiês que enviam para lá, que não se consegue resolver aqui no contencioso que é realizado cá, do ponto de vista de conciliação. Então, ficamos de voltar a ter mais reuniões para acertar o diálogo entre ambas as instituições, para que se consiga melhor resultados no acompanhamento nas questões laborais, e uma vez que o Ministério Público tem uma secção dedicada ao contencioso laboral, para que, desse ponto de vista, consigamos avançar mais naquilo que é a proteção e defesa do trabalhador. E não só também, a entidade patronal também não tem essa perspectiva que o Ministério Público só defende o trabalhador. O Ministério Público é defensor de tudo, cidadão de toda a causa justa deste país. E então ficamos com a sensação de um balanço positivo na expectativa daquilo que nós lançamos, mas sabemos que perante as coisas que nós temos pela frente, os desafios e os problemas que advirão sempre das relações laborais, que nós podemos atuar numa lógica de prevenção para que estas matérias possam ter outros destinos e não os habituais. E para isso exigirá de nós, da nossa parte e de todos os parceiros intervenientes, uma maior intervenção positiva e que as lacunas e os problemas encontrados nessa engrenagem sejam resolvidas por nós e que isso não passe para a entidade empregadora ou o trabalhador serem penalizados. Que nós trabalhamos com a Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização tripartida e que faz parte da entidade empregadora, organizações dos trabalhadores e próprios governos que estão associados. E o nosso objetivo é que o trabalhador, todas as partes intervenientes, mas com enfoque nas pessoas, sobretudo o trabalhador, que normalmente é a parte mais desfavorecida, que ele encontre do nosso lado amparo e que seja depositado uma credibilidade de que quando se dirige a nós encontre soluções, até porque quando as soluções são sine die, ou seja, sem dia de solução, o mais lesado mesmo é a parte mais fraca, que costuma ser o trabalhador. E sabendo que o nosso país já tem muitas dificuldades, nós queremos que essa não seja mais uma a acrescer aquelas que já existem. Basicamente, este é o resumo que queria fazer. E também dizer, para concluir, nós ouvimos algumas reações de alguns dos nossos parceiros e que, de tudo, no nosso entender, não é uma forma positiva de construir alicerces no edifício que é chamado a questão do emprego e do trabalho em Santo Tomé e Príncipe. E então nós estamos cá disponíveis. Nós achamos que quem tem afirmações ou críticas ou algum desconforto, nós somos um Ministério aberto, nós trabalhamos com o nosso parceiro Organização Internacional do Trabalho, que há bem pouco tempo estiveram em Santo Tomé no mês de março, com uma missão técnica bastante alargada, com 5 profissionais especializados, porque o próprio governo pediu ajuda à Organização Internacional do Trabalho no âmbito da revisão do Código de Trabalho, na questão da regulamentação do processo de trabalho também na criação de um centro de resolução de conflitos com pessoas especializadas, porque nós entendemos que falta muita formação nos operadores, nas pessoas que intervêm nos processos, uma melhor atualização, sobretudo, nas questões do trabalho, nas questões de negociação de conflitos. E porque nós, como todos sabemos, tivemos greves no país e a questão do diálogo social, nós pedimos também apoio e a Organização Internacional do Trabalho registrou positivamente. E se existem organizações de trabalhadores que têm relativamente queixas, não fizeram chegar, por exemplo, à Organização Internacional do Trabalho, e a própria Organização Internacional do Trabalho teve cá, e aquilo que nós apontamos como as nossas principais deficiências, eles concordaram. Fora desse âmbito, nós não entendemos como é que algumas pessoas, sobretudo líderes, pessoas com responsabilidades, continuam a proferir afirmações e discursos que
em nada abonam para o desenvolvimento da nossa atividade e melhoria da nossa prestação de serviço nessa matéria, nessa área sectorial. Então, queremos que as pessoas, no sítio certo e no momento certo, abordem as questões que devem ser abordadas, até porque nós estamos disponíveis. Não, de outra forma, poderia fazer sentido. Agora, estando disponível, tendo sempre as portas abertas, estamos a fazer o nosso trabalho, mesmo com as dificuldades conhecidas, mas manifestamente que não é de hoje, já vem de algum tempo esta parte, e com todas essas dificuldades estamos a esforçar e dedicar e a pedir também os parceiros, sobretudo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sobretudo Portugal, que é o nosso parceiro privilegiado na cooperação, para nos ajudar. Nós queremos que estejamos todos de boa fé imbuídos na defesa do que é chamado o trabalhador de São Tomé e Príncipe. Não temos outra forma de estar e queremos que as pessoas entendam que estamos a querer melhorar, a trabalhar para melhorar, mas isso será possível com contributos positivos e valiosos de todas as partes, incluindo a Câmara de Comércio, que normalmente representa a entidade empregadora, é um parceiro nosso e continua a ser responsável, participa nas nossas atividades promovidas até pelo nosso parceiro internacional, e no local próprio tem manifestado as falhas, as coisas que gostariam que fossem melhoradas e que nós até concordamos e estamos a trabalhar. E essa é uma matéria que nós gostaríamos de ver esclarecido para que continuássemos a trabalhar conjuntamente. Não queremos haver pedra ou ruído na chamada comunicação entre os parceiros. Esse é o nosso objetivo. Estamos com pensamento positivo e com espírito imbuído que queremos fazer o melhor, e dentro do contexto que nós estamos, fizemos a nossa semana com todas as dificuldades, mas achamos que se nós puséssemos as dificuldades no nosso pensamento, nós teríamos feito. Nós fizemos aquela semana com todos os constrangimentos, mas conseguimos realizar. O facto de termos conseguido realizar mesmo com os constrangimentos demonstra que o nosso espírito, a nossa força de vontade supera as dificuldades e as barreiras que nós encontramos. Isso é o que nós consideramos muito importante. A partir disso, estamos disponíveis. Quem quiser trabalhar conosco e continuar, nós estamos sempre. Participamos mesmo na segunda-feira num programa da Rádio Nacional, mas é melhor realçar que foi mesmo ao convite do diretor da rádio, porque nós, quando tivemos a elaborar o nosso programa, pensamos num programa de audiência audiovisual. E por isso, foi falha nossa, mas o diretor da Rádio Nacional, quando nos contactou, nós rapidamente desdobramos a nossa equipa e houve um programa na rádio. A ideia é que temos que ir mais vezes para conseguir esclarecer, porque nós o que reparamos e demos conta é que há muita falta de informação sobre o setor laboral em São Tomé e Príncipe. Mesmo as próprias organizações de trabalhadores não conseguem passar, de facto, a mensagem a todos os trabalhadores que são filiados a elas. E mesmo outros que não são filiados, todos os trabalhadores têm direito ao acesso à informação. Faz parte de um país democrático que os trabalhadores tenham acesso privilegiado à informação, só assim teremos um melhor trabalhador, um trabalhador mais informado. Mas temos, como vocês devem imaginar, temos dificuldades de comunicação nas equipas, as equipas não têm pessoal profissional de comunicação, sobretudo para fazer passar esta mensagem. Mas nós acreditamos que em conjunto com as entidades, sobretudo da Rádio Nacional, da TVS e outras até privadas, podemos caminhar a partir de agora em diante de mãos dadas numa melhor estratégia. E vamos solicitar aos nossos parceiros, porque nós sabemos que os meios de comunicação em São Tomé também carecem, também têm as suas dificuldades, estão nesse país real também, e que essas coisas não acontecem sem que ultrapassemos os constrangimentos que ambas as partes tenham. Nós vamos advogar também da importância desses meios de comunicação no passar da informação, mas também na capacitação, no financiamento também, que é necessário. Nós sabemos isso exatamente e vamos advogar nesse sentido. Dizer claramente que qualquer cidadão pode escrever uma carta ao Ministro do Trabalho e Solidariedade. Aliás, nós temos recebido imensas cartas, não por críticas ao Ministério, mas sim à nossa direção da Proteção Social, Programa Família Vulnerável. Então, aí recebemos muitas, centenas e centenas de cartas de pessoas que reclamam.
Ou seja, as outras pessoas também que queiram criticar as nossas ações, e nós somos humanos e falíveis, não somos perfeitos nem detentores de verdade absolutas, essas pessoas são livres de nos escrever e nós vamos responder. Eu, pelo menos, encarrego toda a minha equipa, todo cidadão, todo ser humano tem direito à resposta conosco. Conosco tem. Não tem nenhum problema. É verdade que nós estamos a trabalhar agora, temos um assessor para a área de tecnologias de informação, para criar um interface entre o Ministério e, sobretudo, o pessoal que está na diáspora, mas também o pessoal que está em Santo Tomé. Nós sabemos que há muitos jovens de localidades longínquas, Porto Alegre, Santa Catarina, que não têm que vir até a cidade para vir, pronto, fazer um intercâmbio de comunicação com o nosso Ministério. Então, nós estamos a desenvolver página no Facebook, um website está a ser montado, temos também, queremos estar no LinkedIn, no Instagram, noutras plataformas de redes de comunicações, que sobretudo que os jovens utilizam. Nós temos agora um assessor que está a trabalhar essa matéria. Quanto a outras questões, nós diríamos que estamos a refazer todo o nosso plano de atividade, porque nós tínhamos um plano de atividade no início do ano, que são ações tradicionais. Uma vez que nós experimentamos agora um novo modelo, nós gostamos e, conjuntamente com o diretor de trabalho, nós estamos a planear fazer determinadas ações de formações, sobretudo para as entidades empregadoras e também pessoas trabalham por conta própria, sobretudo na área de legislação laboral, na área daquelas áreas que costumam ter mais problemas, sobretudo levantamento de processo disciplinar, a questão das férias, das faltas, aquelas coisas que costumam criar problemas em qualquer entidade empregadora ou mesmo um trabalhador independente que precisa de saber relativamente à segurança social, relativamente à proteção social, algumas coisas. Nós vamos arrancar com pequenos ciclos de formação, mas como vocês sabem, nós temos dificuldades e nós temos que solicitar apoios dos nossos parceiros, incluindo parceiros tradicionais, estamos a explorar também outros parceiros para que possamos dotar e pôr a dispor do Santo Tomé e Príncipe. Também é verdade que nós temos algumas dificuldades de operar na região autónoma do Príncipe. Vocês sabem que a descontinuidade territorial e o preço dos transportes para a ilha da região autónoma do Príncipe não é barato. Nós estamos a tentar, ainda tivemos os últimos dias a falar sobre isso, e hoje incluindo. Então, nós precisamos de articular melhor e suprir as falhas. Já está tudo identificado, do ponto de vista diagnóstico não há problema. O problema está na realização das atividades para superar este diagnóstico. Como os constrangimentos, incluindo, nós tivemos imigração também dos nossos profissionais, temos problemas de recursos humanos, não vamos mentir a ninguém. É claro, há problemas com recursos humanos, muita gente também saiu. Também temos constrangimento da ordem de logística de meios rolantes, que é um problema neste país que não... Até porque as vias rodoviárias não ajudam aos próprios meios rolantes. Depois, o tipo de combustível. Há vários problemas. Os motoristas também não são muito conservadores em termos de boa conservação, no sentido de conservar melhor o meio. Nós vamos ter que ultrapassar várias coisas, mas vamos fazer. Tal como eu disse que a nossa semana, que nós realizamos na semana passada, a Semana do Trabalhador, foi uma semana que, do ponto de vista mental, tínhamos bastante dificuldades, mas resolvemos fazer e fizemos com o recurso que tínhamos à disposição e conseguimos os resultados que conseguimos. Agora é tentar mobilizar mais meios, mais capacidades, mais financiamento para podermos ir deslocar a outras regiões do país, outros distritos e possível região autónoma ainda este ano. Eu não gosto de nomear as pessoas quando as pessoas falam de uma forma também sem dizer o meu nome ou dizer o Ministro do Trabalho. De uma forma em geral, eu não desconsidero todas as críticas. É verdade que há críticas e críticas. Nós não devemos levar a mal pelas críticas que as pessoas nos dizem. Devemos ver o bom lado da coisa. Mas a verdade é que as pessoas têm acesso ao palco para as fazer. Eu pergunto, se uma pessoa que facilmente me vê na rua, por que é que essa pessoa, em vez de falar comigo e dizer-me assim, olha, eu faço essas críticas à vossa ação, ao vosso ministério, mas se for necessário eu vou a outros palcos dizer. Porque ninguém é proibido. O país é livre, é democrático, mas
eu acho que se somos de facto parceiros, e se somos, e acho que somos, do nosso lado nós achamos que as organizações, seja a entidade empregadora, seja a organização dos trabalhadores, são nossos parceiros. Então, se eu tenho um parceiro ou uma parceira, quer dizer, eles têm que falar também comigo. Eu não posso estar a ouvir pelo terceiro, tomar conhecimento de uma forma geral, alguma crítica. E há críticas que não são concretizáveis. As pessoas dizem abstratamente, por exemplo, houve uma crítica que disseram que a direção de trabalho não é de confiança. Isso quer dizer o quê? Nós também queremos clarificação. As pessoas têm que concretizarem o que é que de facto lhes incomoda, ou o que é que estamos a fazer que lhes deixa... Eles podem falar connosco. Aliás, os trabalhadores continuam a vir para cá. As entidades empregadoras, as organizações de trabalhadores também vêm, nos dirigem. Se não fôssemos de confiança, os parceiros, incluindo internacionais, não estavam a trabalhar connosco. Nós acreditamos nisso. Então, se nós temos uma relação, somos parceiros, é suposto os nossos parceiros tratarem como nós lhes tratamos. Nós tratamos com verdadeira dignidade e consideração. Agora é preciso concretizar, deixar as coisas no ar. Muitas vezes são coisas muito vagas, abstratas, até que eu acho que com o intuito de fazer manchetes. Só pode ser. Há determinadas coisas que nos dizem, que nós ouvimos, aliás, ficamos sem saber. Nós estamos aqui, estamos abertos, disponíveis, queremos conversar, marcaram audiências conosco, ou, se for necessário, nós também marcamos, também não há problema. Bem, para lhe responder, nós escrevemos à Organização Internacional do Trabalho, não pedimos um tribunal do trabalho, porque nós achamos, no nosso entendimento, o país não é tão grande e financeiramente deve ser muito oneroso começar por lá. Mas nós pedimos um centro de arbitragem, um centro de resolução de conflitos laborais. Disponibilizamos espaço, temos espaço, precisamos de capacitação, algum investimento em meios materiais para concretizar. E o nosso principal parceiro, a Organização Internacional do Trabalho, está disponível para trabalhar conjuntamente conosco nessa proposta. Uma proposta que já foi escrita desde finais do ano passado, que nós detectamos a quantidade de conflitos laborais que não conseguem conciliação aqui na direção do trabalho, mas que transitam para instâncias judiciais como o Ministério Público e por lá morrem praticamente, ficam por lá muito tempo sem resposta. Então, nós não queremos que os trabalhadores digam que mal as coisas não se resolvam na direção do trabalho, depois daí as entidades empregadoras já sabem que não vai dar em nada. Essa sensação, esse sentimento, nós não queremos que exista. Então temos que fazer qualquer coisa. Nós sabemos que um centro de arbitragem, como vocês sabem, nós já temos um centro de arbitragem de negócio, é uma estrutura fazível, não é pesada, não é onerosa, dentro das nossas capacidades, estão ao nosso alcance. Então, nós pedimos uma especializada para a área de trabalho, porque a que existe e que a Câmara de Comércio está a tutelar é para ambiente de negócios, coisas dedicadas mais à questão dos negócios. Nós queremos uma dedicada à questão do trabalho. Então, o nosso parceiro está disponível e vai trabalhar connosco nessa matéria. Nós queremos que, dentro de 7 ou 8 meses, será uma realidade. Nós que temos essa intenção. Pode haver algum outro constrangimento, como sabe, o mundo todo tem problemas econômicos e financeiros e cada vez mais os nossos parceiros têm também os seus próprios problemas. Mas nós acreditamos que mesmo que, sobretudo, nós vamos fazer um enorme esforço para que isso seja possível e realizável e que daqui para frente haja uma maior capacitação contínua, porque é uma matéria que o mundo está a mudar, está a desenvolver-se, está a modernizar tão rapidamente. Já vamos à inteligência artificial em alguns países super desenvolvidos, mas os atores, os intervenientes nas questões laborais não estão capacitados para acompanhar essas mudanças aceleradas. E se calhar as respostas estão a ser dadas, não estão a acompanhar a dinâmica da evolução laboral. Então é nessa base que nós queremos que comecemos, que vamos dar um pontapé de saída
como se diz em expressão vulgar, para que faça alguma coisa e se veja se isto só chega ou se é necessário evoluir para a questão dos tribunais de trabalho. Nós acreditamos que um centro de resolução de conflito laboral é uma entidade liderada por especialistas em negociação laboral. Uma pessoa vocacionada para este tipo de trabalho tem uma solução em tempo oportuno para os problemas dos trabalhadores. Porque a normal justiça, o setor da justiça, tem os seus prazos, os seus trâmites e que normalmente são muito morosos. Mas também dentro do edifício jurídico é chamada a cautelar os vários interesses, os equilíbrios lá para que se possa fazer os recursos, os devidos prazos, resposta em tempo, está tudo pensado ali. Mas a realidade laboral, neste momento, ela tem evoluído muito rapidamente. E o que acontece? Eu ouvi e vi também o que as organizações de trabalhadores disseram, que há uma questão de escravatura moderna. Bem, sabe que as palavras são usadas também para causar impacto. Nós somos um país livre, não temos trabalho escravo, graças a Deus, e nós somos fiscalizados pela Organização Internacional do Trabalho, que vem periodicamente a Santo Tomé, e conjuntamente com os nossos organismos aqui do Ministério do Trabalho, nós não detectamos o que existe, sim, é a questão da legislação laboral, do cumprimento de alguns avanços, porque nós subscrevemos algumas normas que já são mais avançadas, mas que do ponto de vista local, tanto a entidade empregadora como o trabalhador não estão informados sobre esses avanços. E então, à luz de quem está informado, determinadas práticas já são desadequadas. Isto existe. E por isso é que nós dissemos que nós vamos trabalhar, sobretudo com os meios de comunicação social, para fazer atividades de fazer passar a nossa mensagem, informar melhor os trabalhadores e a entidade empregadora das novas regras, da nova legislação laboral, do que se pratica lá fora, das convenções que nós subscrevemos, e para que o trabalhador e a entidade empregadora estejam melhor informados sobre a realidade que está a acontecer, da qual ele tem conhecimento, que já estão ultrapassados e desadequados aos problemas que estão a surgir. Portanto, assimilar essas regras e percebê-las e não interpretá-las como... Por isso dão asa a muitos conflitos. Não, o problema é que muitas vezes um trabalhador com desconhecimento, por exemplo, que no contrato tem um período de começo e fim do horário de trabalho, ele pode trabalhar 12, 15 horas sem saber. E se o entidade empregador também não sabe, acha que, por exemplo, se é um trabalho informal, que não está legalizado, não está oficial, eu contrato pessoa de boca, faço isso, põe, exploro, faço como eu quiser, mas as duas partes muitas vezes estão desinformadas, não têm informação. Agora, isso não isenta, se o trabalhador vier dirigir ao nosso organismo, o facto do trabalhador não ter assinado nada não quer dizer que ele não esteja considerado como contrato. Porque nós sabemos que na lei laboral nem todo contrato é escrito. O facto do trabalhador ir lá todos os dias trabalhar, entrar numa hora, sair noutra hora, ter pessoas que confirmam que ele executa uma atividade, exerce uma atividade ali, ele está protegido já pela lei. É preciso também que o trabalhador saiba isso. É preciso que o trabalhador saiba essas coisas. E nós temos pessoas que não sabem isso. E não são uma questão de ser analfabeto. Falta de informação. E às vezes não dirigir a setor competente e dedicado a estas matérias. Nós também temos que fazer uma operação de charme de mostrar aos trabalhadores que existe um Ministério do Trabalho, existe uma direção de trabalho, temos que divulgar, sensibilizar e fazer mesmo, ir ao encontro do trabalhador. Se ele não vem ao nosso encontro, nós temos que ir ao encontro dele. E onde é que para a inspeção de trabalho? Bem, a inspeção de trabalho, ela funciona, tem muitas dificuldades, porque nós temos basicamente uma única viatura, como se deve imaginar, um serviço com uma única viatura, já aconteceu com a comunicação social, se uma viatura vai para um lado, outros sítios não conseguem fazer cobertura. A inspeção tem um problema de recursos humanos,
temos um problema também da atualização da tabela remuneratória. Nós estamos a trabalhar nessa questão, estamos a trabalhar para recrutar pessoas para a inspeção e capacitar melhor a inspeção para que ela consiga dar cobertura. Significa que ela atualmente é inoperante. Não direi inoperante. Ela tem pouca margem de manobra. Tenta rentabilizar melhor o pouco que tem, então vai às grandes unidades. Basicamente, a nossa inspeção pode ir a Agripalma, as grandes, mas devia ir também, porque o grosso, onde está a massa dos trabalhadores, não é nestas grandes. Nós sabemos que há muito trabalho que existe aqui, muitas entidades, estão aqui umas formais, outras informais, onde a inspeção também deve atuar. Mas é preciso dotar a inspeção de mais meios. Só lá vão quando há queixa. Se houver queixa de algum trabalhador, e nós temos muitas queixas, e realmente são saídas pontuais, não é uma atividade regular, mas sim porque nós temos uma interligação entre a direção de trabalho e a inspeção. Se o trabalhador é de uma entidade formal ou informal e vem fazer queixa da direção de trabalho, a inspeção é o braço armado da inspeção, da direção. Então, ela vai, mas vai pontualmente ver a questão, o que é que há e não sei o quê. Mas a verdade é que é preciso dotar de mais meios e nós contamos também com os parceiros, sobretudo meios humanos também. Nós estamos com dificuldades de recursos humanos. Nós não temos número suficiente para a cobertura que desejamos. Basicamente, temos um setor informal que predomina sobre o setor formal. Então, a empregabilidade é um emprego que oferece compreende todos os requisitos de condições laborais, os direitos laborais, que dá margem de segurança ao trabalhador, que permite que o trabalhador se realize profissionalmente, que tenha as suas coisas em dias, os seus descontos, as suas férias, não sei. Bem, a nossa economia, todos nós sabemos, com preponderância do setor informal, o nosso nível de proteção laboral está muito aquém do que deveria ser. Nós estamos a trabalhar para inverter este cenário, o que não é fácil. Nós demos pontapé de saída com o nosso parceiro internacional, a Organização Internacional do Trabalho, que nos perguntou qual era o setor que nós gostaríamos de começar por ele. E vocês devem ter acompanhado que o setor do transporte recebeu um apoio, um projeto para formalização, organização, e nós queremos que vamos avaliar brevemente essa ação toda, que começou desde o ano passado. Nós temos uma verba e um conjunto de atores que estão envolvidos para que o setor de transporte, que é o setor que mexe com a nossa economia, que quando paralisa tudo. E então, este setor, organizando este setor, os outros a seguir, nós queremos que o setor da pesca, que envolve tudo, não só os pescadores, como as vendedoras, quem guarda, quem transporta e tudo, também será o próximo a seguir. O caminho será da formalização. Será, e vai ter que ser. A OIT está disponível, estamos a tentar engajar outros parceiros nessa matéria, e quando a formalização, sobretudo estes grandes setores, sobretudo que mexem com a nossa equipe, incluindo o setor agrícola, quando esse setor todo estiver formalizado e os ganhos da formalização, porque é preciso dizer que a formalização tem os seus ganhos, porque muita gente diz, não, no informal eu estou melhor. Sim, mas se quiser aceder a um crédito bancário, não consegue, porque não está formal. Não tem. Se quiser, por exemplo, se houver um acidente de trabalho, não tem os descontos. Como? Sobra para a proteção social. Ou seja, o mesmo Ministério que tem a Segurança Social também tem a proteção social. E nós vemos onde é que pende quando não há chamado cumprimento legal no lado, sobra para o outro lado. Então nós temos pessoas que trabalharam 30 anos, mas não descontaram, foram taxistas, foram pescadores, então sobram agora para a nossa proteção social como idoso no subsídio descontínuo. Nós abrimos, como vocês todos sabem, nós abrimos o regime independente da Segurança Social, sobretudo para esses profissionais, os profissionais do transporte, táxis, os pescadores, palaiês, todos os vendedores ambulantes, para que eles façam os seus descontos.
para que depois não cheguem aos 60 anos a dizer trabalhei uma vida e não tenho nada. E a informação sempre existiu. As pessoas podiam se coletar, fazer os seus descontos e não fizeram. Mas nós também não podemos culpar as pessoas de tudo. Nós temos a obrigação de levar informação ao cidadão. É nossa função informar o cidadão dos seus direitos, dos seus deveres e as suas obrigações. Então, nós detectamos isso. Nós temos feito as mudanças. É verdade que a nossa campanha de sensibilização não está a chegar tão rápido como gostaríamos. É verdade que Roma e Pavia não se fez do dia para a noite. Mas temos que ter pressa em acelerar, até porque sobrará para nós no futuro. Porque se as pessoas não fizerem os seus descontos, vão ser amparados pela proteção social, onde tem um subsídio descontínuo que é bastante mau. E então, nós já estamos a flexibilizar na segurança social, de modo que qualquer trabalhador agrícola, vendedor ambulante, cambista, venha cá, registrem. Já fizemos várias ações, mas temos que fazer mais ainda. Mas temos que usar melhor os meios de comunicação social. É preciso usar melhor os meios, sobretudo os meios que essas pessoas utilizam, para que elas sejam informadas do que existe em favor delas. Isso é importante. O site não está pronto, mas a página do Facebook já está. Já começamos a pôr algumas coisas, mas queremos que até setembro, tanto a Segurança Social, como a Proteção Social, como o próprio Ministério, terá um website atualizado, sobretudo porque há muita gente que está a emigrar, a nossa diáspora, que nós queremos que também acautelem aqui os seus direitos. Porque uma pessoa pode emigrar, por exemplo, nós sabemos que o tempo mínimo de desconto para obter uma reforma são 10 anos. Você resolveu emigrar agora, mas só tem 8 anos de trabalho. Falta 2. Você pode ir lá e continuar a descontar por conta própria, porque há o regime independente que permite isso. Mas é preciso dizer às pessoas, vocês estão a sair, não se esqueçam que lá pode não correr bem, no fim da vida, você retorna aqui, depois não vem dizer que eu trabalhei aqui, eu fui para lá, não deu certo, estou aqui, eu não tenho nada. Então, nessa matéria, nós estamos a querer que a plataforma digital funcione para que as pessoas, onde estiverem, possam aceder à mesma informação, porque é o direito ao acesso à informação que deve ser tanto dentro ou fora do país, na região autónoma, onde a pessoa estiver, possa aceder. Isso é também nosso objetivo, é levar a informação a todos os trabalhadores santomenses e também quem queira viver em Santo Tomé. Porque nós andamos só a pensar nos que vivem aqui, nos que nasceram aqui, mas há muitos estrangeiros que estão a escolher Santo Tomé como destino para trabalhar e viver e se realizar profissionalmente. Sobretudo na área de ONGs e não sei o quê, querem saber se é necessário fazer descontos. Essas informações, muitas vezes, eles estão lá fora, belgas, portugueses, irlandeses, a perguntarem como é que é o regime de trabalho em Santo Tomé, as questões de descontos, proteção ao trabalhador, se tiver um acidente, o que é que acontece, logo nós vamos ter que pôr essa informação não só em português, como em francês e inglês. Vamos ter que o fazer. E cada vez mais Santo Tomé está a se tornar atrativo pela sua insularidade e paz também, porque o que acontece, né, no continente africano não acontece aqui. E também as novelas, as coisas que passaram sobre Santo Tomé mostra ser um local idílico, embora muitos santomenses digam que não, que o país tem muitas dificuldades, mas há pessoas que vêm aqui, oportunidades. Eu até cruzei com um australiano que escolheu Santo Tomé e disse que com a internet que nós temos, ele já passou por uns países africanos, não conseguia, ele tem um negócio online, está estabelecido em Santo Tomé. Diz que o custo da renda de casa e mesmo o dia a dia comer e beber e andar, ele anda de moto, tudo isso que é super barato e é o ideal onde ele consegue maximizar lucros no seu negócio. Ele tem um negócio numa plataforma digital. Então, nós não podemos temos que ser universalistas nessa matéria, porque nós também subscrevemos os direitos internacionais dos trabalhadores, onde existe a mobilidade, e dentro do quadro da mobilidade da CPLP, temos que ter uma plataforma, porque pode haver cabo-verdiano, guinense, angolano, moçambicano, timorense ou brasileiro, que queira, ou outros países que estão na CPLP, de Guiné Equatorial, por exemplo, que queiram estabelecer em Santo Tomé, nem que seja como empresários individuais ou trabalhador por conta de outrem.